Mas olha só, vem comigo. Tem um negócio que se chama a tabela interestadual de ICMS. Se vocês quiserem jogar no Google, isso aí é um documento, é uma tabela que é aprovada pelo Senado Federal, tá certo? E tem aí o destino e do lado tem a origem. Então, qual que é o objetivo disso aqui? É você pensar assim, todas as vezes que eu tiver uma transação interestadual entre dois estados, eu vou ter um tipo de tributação diferente. Sabe por quê, gente? Porque pensa comigo. Eu estou aqui na minha casa agora. Pouco antes, no final da tarde mesmo, eu estava precisando comprar uma extensão elétrica, sabe? Para aqui para minha casa e um cabo de rede, porque eu queria conectar minha televisão direto no modem, né, da internet. Aí, ao invés de eu ir até um lugar, primeiro que tá tudo fechado, né? Mas ao invés de eu procurar isso em outro lugar, eu fui lá no Amazon e comprei. O Amazon está, eu acredito, né, que está localizado na cidade de São Paulo. Agora pensa comigo. Eu, Igor, estou do DF, sou consumidor de uma empresa em São Paulo. O imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, é um imposto estadual. Então, eu, Igor, sou consumidor do DF e estou comprando uma extensão e cabo de rede de uma empresa de São Paulo. O ICMS ele vai ser recolhido onde, gente? Quem vai ser o dono do ICMS? São Paulo ou DF? Agora, São Paulo, professor. Quase. Na verdade, os dois, Genivaldo. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Agora, imagine o contrário também. Imagine o contrário. Não o contrário, né? Mas uma outra situação. Imagine que eu, Igor, tenho empresa. E a maioria dos meus fornecedores estão localizados em São Paulo. E isso acontece com muita frequência. Na verdade, São Paulo tem a maior parte das indústrias brasileiras estão localizadas lá. Então, eu sou empresa. Fui lá e comprei mercadoria. Para onde que vai o valor do ICMS dessa mercadoria? Para origem ou para o destino? Lá para São Paulo, origem, ou aqui para Brasília, o destino? Então é por isso que a gente tem essa discussão, né, dessa tabela interestadual, tá bom? Então é por isso que isso existe. Agora, Igor, me ensina que eu não estou entendendo muito bem, não. Então, olha só. Origem, São Paulo. Vamos lá. Vamos procurar lá embaixo, SP. Então, para onde que esse equipamento está indo? Para onde que esse produto está indo? Para o DF? DF está aqui, ó. Então vamos ver onde ele se cruza? Bem aqui, deixa eu riscar, né? Bem aqui, ó. São Paulo, DF. Eu fiz foi cagar o negócio inteiro aqui. Deixa eu colocar diferente. Ah, eu não sei onde está o negócio, não. Vou colocar de aqui mesmo. DF, pronto. Pronto. Então, significa dizer que a alíquota interestadual entre São Paulo e DF é de 7%. Tá bom? Interestadual é de 7%. Pronto. Dito isso, eu tenho duas possibilidades de acontecer uma transação. Foi esse exemplo que eu acabei de dar, tá certo? Eu, Igor, consumidor final, estou comprando o item de São Paulo. Eu, Igor, moro em Brasília, estou comprando o item de São Paulo. Quando eu tenho esse tipo de transação, eu tenho um negócio que se chama DIFAL, que é diferencial de alíquota. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que a gente calcula, tá certo? Agora, quando eu, Igor, na verdade, vamos dar o exemplo, tá? Agora, quando a empresa do Genivaldo, por exemplo, que está localizada em Brasília, vai lá e compra o item do estado de São Paulo para sua revenda, não vai existir DIFAL, mas ela vai utilizar essa tabela interestadual, tá bom? Então eu quero primeiro que fique bastante claro isso na cabeça de vocês. Eu tenho duas opções de transação. Primeiro, quando São Paulo, a empresa de São Paulo, vende diretamente para o consumidor final aqui em Brasília, ou quando uma empresa de São Paulo vende para uma outra empresa de revenda aqui em Brasília. O Professor, DIFAL, pode falar, Genivaldo. esse DIFAL ele já foi cobrado direto também, né? O DIFAL, na verdade, é o diferencial de alíquota. Porque quando eu tenho essa transação, quando eu, Igor, pessoa física, estou comprando o item lá no Amazon, um pedaço vai ficar na origem e o restante, o diferencial de alíquota, o DIFAL, vai vir para Brasília. Uhum. Entendeu? Então o É, Estado de São Paulo vai transferir um valor
para o estado do DF. É porque eu também já fiz compra em São Paulo e eu já paguei esse DIFAL por fora também. Mas você fez isso Por fora da por nota. empresa, né? Por empresa, exatamente. Vou explicar isso daqui a pouco também. Vou explicar isso daqui a pouco no último slide. Vou te explicar por que você teve que fazer isso, por que você pagou isso. Mas vamos lá, vamos por partes. Quer falar mais uma coisa, Genivaldo? Desculpa se eu te cortei. Não, professor, era só isso mesmo. Tá. Então vamos lá. Então, o DIFAL, ele só existe quando é o consumidor final comprando alguma coisa de São Paulo, beleza? De um outro estado. É aí que existe o DIFAL. Se for empresa para empresa, não existe DIFAL, não existe diferencial de alíquota. Mas vamos lá, vamos continuar. E, pessoal, me parem, porque isso aqui é complexo, mas vocês precisam entender. Então, olha o que acontecia. Antes de 2015, recentemente, né? Porque isso é uma coisa um tanto quanto nova para a gente, né? Há 20 anos atrás, a gente mal tinha computador em Brasília, no Brasil inteiro. Então, como que a gente tinha a possibilidade de existir uma compra de um consumidor aqui em Brasília em outro estado? Era muito difícil, né? Então, a partir de 2015, a gente criou-se, né, um entendimento diferente. Então, olha só essa situação. Eu comprei um produto do Amazon. Igor mora em Brasília, Amazon em São Paulo. Antes de 2015, o ICMS ficaria integralmente na origem. O ICMS ficaria inteirinho no estado de São Paulo. Mas isso é extremamente injusto. É extremamente injusto. Porque o consumidor está em Brasília, o meu salário é ganho em Brasília, e quem está recebendo isso é o estado de São Paulo. Não faz sentido nenhum isso. Por conta dessa injustiça, foi criado essa figura do diferencial de alíquota, de DIFAL. Então, pós 2015, de 2015 até hoje, essa mudança foi gradativa, foi cada vez mais tirando do estado de origem e entregando mais recurso para o estado de destino, que seria Brasília, nesse exemplo que eu dei. Como que funciona hoje? O ICMS ele é dividido entre o estado produtor e o estado consumidor. Uma parte vai para São Paulo e a maior parte vai para o DF. Igor, eu sou consumidor, eu preciso me preocupar com isso? Você não. Eu, consumidor, não. Mas você viu que o Genivaldo falou? Ué, mas um tempo atrás eu tive que pagar esse DIFAL aí. Realmente, ele teve que pagar, mas é porque ele era empresa. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Mas, pessoal, até agora, ficou claro o que significa esse DIFAL? Esse diferencial de alíquota? Tá bom. Suponho que tenha ficado claro. Pode falar, Anderson. Desculpa, te cortei. Não, você vai falar que para mim tá tudo bom. Tá. Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, só voltando, né? Um consumidor do DF compra uma roupa de uma empresa em São Paulo. O ICMS interestadual São Paulo DF é de 7%. Eu vou voltar isso aqui, eu vou levar esse slide junto comigo. Ó, o ICMS origem São Paulo, destino DF, 7%, tá vendo? Então vamos lá. Antes de 2005, esse 7% era integral para o Estado de São Paulo, porque ICMS é um imposto de competência estadual, é o Estado, né? Não é a União, não é o município, é o Estado de São Paulo, é aquela pessoa, né, apta a recolher o ICMS, tá bom? Então, antes de 2015, era isso que acontecia. Pós 2015, a gente teve essa mudança, a gente teve o DIFAL. Então, Igor, como que é calculado hoje? Vou colocar em números financeiros para a gente entender. Então, olha só. Suponhamos que eu comprei as minhas compras. Essa roupa, por exemplo, foi R$100. R$100, beleza? Imposto sobre a circulação de roupas, geralmente é 18%. Então, vou colocar aqui R$18, beleza? Aí agora você me pergunta, Igor, esses R$18, a gente já não está mais em 2015, a gente já não está antes de 2015. Você falou que a partir de 2015, esses R$18 que o Igor pagou de ICMS vai ser dividido entre São Paulo e DF. Então, como que eu faço o cálculo? Vem comigo que o cálculo é extremamente simples, é bem tranquilo. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, deixa eu dar uma olhada aqui de novo, 7% é a alíquota interestadual, beleza? Então, o que vai acontecer? 7% é a minha alíquota interestadual.
E a alíquota aqui do DF, que eu sou consumidor do DF, é de 18%. Então, no momento em que eu faço o pagamento do meu cartão de crédito, dessa roupa, R$18 é creditado de ICMS. Creditado não, né? Mas deve ser recolhido de ICMS. O Estado de São Paulo, ele pegou esse dinheiro e ele vai ver, né? Nossa, é uma nota fiscal que o consumidor é de Brasília. Portanto, uma parte é de São Paulo e uma parte é de Brasília. Como que eu faço o cálculo? A alíquota interestadual, ela fica inteirinha para o Estado de São Paulo. Então, R$7 de ICMS vem para cá. Vem para o estado de origem, ok? Vem para o estado produtor. Agora, o restante, a alíquota da roupa é de 18%. 18% menos o DIFAL, 18% menos a alíquota interestadual, que é de 7%, 18 menos 7 vai dar 11. Então, pro ICMS, pro DF, vai sobrar quanto de ICMS? R$11. R$11, tá certo? Então, como que eu calculo o DIFAL, Igor? O DIFAL, ele é cobrado de uma forma um tanto quanto tranquila. É basicamente, você vai pegar a alíquota do Estado menos a alíquota interestadual. Só isso. O estado de destino da mercadoria, o estado que efetivamente comprou aquela mercadoria, ficará com a maior parte. Ficará com a parte que representa o DIFAL. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Igor, ainda não entendi por que isso é importante para um contador saber. Daqui a pouco vocês vão saber por que isso é importante. Só Mas pode até... repetir? Posso, claro, sem Que problemas. ficou meio Sem vago. problemas. Então, olha só. Deixa eu abrir uma telinha de novo aqui. Hoje mesmo, que eu fiz essa compra no Amazon, o Igor mora no DF e comprou produtos do Amazon que fica no estado de São Paulo. Beleza? A compra, suponhamos que seja R$50. Tá bom? R$50. Agora, saiu de números inteiros, eu vou colocar... Não precisa não. Então, olha só. R$50. 50 vezes 18%, eu estou pagando de imposto, eu, Igor, tá bom? Vai vir lá destacado na nota fiscal. R$9 de ICMS. ICMS. Agora, olha só o que está acontecendo. Eu moro no DF, a empresa que eu comprei é localizada no estado de São Paulo. Eu paguei R$9 de ICMS. Quem recebeu esse valor? O estado de São Paulo, tá certo? Porque o Amazon pegou isso e vai destinar esse dinheiro, beleza? Agora, olha só que interessante, gente. No momento em que o Amazon tiver que fazer o pagamento, o recolhimento do ICMS, ele vai ter que parar e pensar. Falar, olha só, o contribuinte, o pagador de impostos, o consumidor é de Brasília. Então, não é justo que São Paulo fique com o valor integral de ICMS. Eu tenho que deixar um pouco para São Paulo e eu tenho que pagar um pouco para Brasília. Tá certo? Porque pós 2015, eu tenho essa divisão de ICMS para o estado de origem e o estado produtor. Igor, como que eu faço o cálculo mesmo? O que a gente tem que fazer? Eu venho aqui e olho... Deixa eu ir junto com a minha tabelinha. Eu olho para a minha tabela interestadual de ICMS. Nesse caso específico, São Paulo é a origem e o destino é DF. Então, a alíquota interestadual é de 7%. Então, esse 7% vai ficar para o estado de São Paulo. Então, 7% de R$50 vai dar R$3,50. Tá certo? Tudo bem? E o DIFAL, o que é DIFAL mesmo? Diferença de alíquota. Porque olha só, gente, o Igor, o consumidor, pagou 18%. E só 7% vão ficar para o estado produtor, para o estado de origem. E o restante do imposto que eu paguei vai vir para Brasília. Então, o DIFAL, a diferença de alíquota, pertence ao estado de destino daquela mercadoria.
Então, o estado do DF, o Distrito Federal, né, porque o Distrito Federal não é o estado, vai ficar com R$ 5,50 de ICMS. Beleza? Aqui fica 7% e aqui vai ficar 11%. Deu para entender? Ficou claro, Lívia? Sim, professor. Obrigada. Então, imagina, qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, por favor, pode falar para eu falar mais baixo, mais baixo, ó, mais devagar, mais baixo também, se eu estiver gritando. Quando minha esposa está aqui, ela sempre fica falando, né, que eu não sei como seus alunos aguentam, porque eu estou na sala, eu fico ouvindo você falar, é porque eu me empolgo às vezes. Mas olha só, então como que eu calculo de FAO mesmo? É a alíquota estadual, tá certo? Menos a alíquota interestadual. Então, de FAO tem esse cálculo. Caramba, eu fiz um monte de cálculo e eu estava escrevendo tudo, vocês não estavam vendo, desculpa. Então, a conta do DIFAL ela é bem simples, é a alíquota estadual menos a alíquota interestadual. Então, voltando, né, porque eu estava escrevendo e vocês não estavam vendo a minha tela. Então, olha só, os R$ 9,00 que o Igor aqui pagou de ICMS nessa compra que ele fez, 7% vai ficar para o estado de São Paulo. E 11% vai ficar para o estado de destino, o estado que pertence àquele consumidor. 5,50 vai para o DF e 3,50 vai para o estado de origem, tá certo? Quem tem que saber isso, gente? O Amazon. O Amazon. Porque se tiver uma fiscalização lá e estiver pagando imposto errado, vai dar problema para eles. Então, o contador do Amazon, o que ele tem que fazer? Ele vai emitir uma guia de ICMS São Paulo para pagar 3,50, e olha que bosta. E vai ter que pagar uma guia de recolhimento do ICMS DF de 5,50. Tá certo? Eu, consumidor, estou me lixando para isso. Eu só paguei e o Amazon que vai dar o seu destino correto, destino apropriado para esse item. Ficou claro? Tá. Então, o que eu quero que vocês façam? 2 minutos para vocês calcularem isso. 2 não, 30 segundos é que vocês precisam. Uma fábrica em Abadiânia, Goiás, vende um carro de R$100 mil para revenda. Revenda, ok? Empresa do DF está comprando um carro para revenda lá em Abadiânia. A alíquota interestadual, vamos olhar? Então, olha só. Estado de origem, Goiás. Goiás. Estado de destino, DF. DF, eu vou para o Goiás, 12% é a alíquota interestadual. Vamos voltar? Uma fábrica em Abadiânia vendeu um carro por R$100 mil para revenda em uma empresa de Brasília. A alíquota estadual Goiás DF é de 12%. Pessoal, como que vai acontecer nessa situação específica? Olha só que interessante. A empresa está pagando R$100 mil por esse carro, por esse automóvel que será vendido. Desses R$100 mil, R$12 mil, 12% vai ser creditado, vai ser de crédito de ICMS e R$ 88 mil é o valor do carro. Pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês. Nesse exemplo específico, como que eu faço o cálculo do DIFAL? Nesse exemplo, empresa está comprando um carro para revenda em outro estado. Como que eu calculo o DIFAL? Não tem o DIFAL, né, professor? Porque tá Perfeito, Lívia. Exatamente, não tem o DIFAL. revenda. Exatamente. Quando que eu tenho DIFAL? Quando a venda for para o consumidor final, tá certo? Consumidor final. E essa palavrinha aqui, ó, diz tudo. É para revenda, tá bom? Então, pouco importa a alíquota do DF e pouco importa a alíquota do Goiás. O que importa é a alíquota interestadual. Então, olha que interessante. Então, quer dizer, Igor, que se uma empresa do DF comprar um carro para revenda no Goiás, ao invés de comprar no DF, ela vai pagar menos imposto? Vai. Porque se ela estivesse comprando de uma indústria aqui de Brasília, ela pagaria 18% de ICMS. Então, ela teria menos crédito tributário, tá bom?
Então é isso que acontece na prática. Nesse exemplo específico, essa empresa botou no bolso 12 mil reais de crédito tributário, tá bom? Enquanto o carro valeu apenas 88 mil reais. Tudo bem? Ficou claro isso? Então vamos continuar. Obrigado, Thaís. Então vamos continuar. Agora eu não vou fazer, vocês vão fazer. Agora vocês vão ter uns 4 minutinhos para vocês fazerem isso. Uma fábrica em Abadiânia vende um carro de 100 mil reais para consumo em Brasília. Consumidor final. A alíquota interestadual, 12%. A alíquota interna do DF, 18%. Vamos lá, gente. Quanto que vai ser repassado para o Goiás e quanto que vai ser repassado para o DF? Vou duplicar esse exemplo, que eu gostei dele. Ou expliquei errado, peraí. É esse aqui. E aí, já fizeram? Quanto que vai para o DF e quanto que vai para o Goiás de ICMS? E aí, gente? 6 mil, professor? Exatamente, exatamente. Olha só o que o Genivaldo fez, né? 6 mil vai ficar para a alíquota para o DF, correto? Porque o DIFAL é do DF. Então, para o DF, 6 mil reais. E para o Goiás, 12 mil reais. 12 mil reais. Tá certo? Genivaldo, como que você fez esse cálculo? A fórmula está na tela de vocês, né, gente? Qual que é a alíquota interna? 18%. Menos a alíquota interestadual, 12%. Então, isso faz com que o valor que vai ficar para o DF é de 6%. Eita, quer dizer que o Estado produtor, nesse caso, ele vai ter uma vantagem em cima do Estado consumidor? Sim, exatamente. Por que o Senado fez desse jeito, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês de novo a tabela, para eu comentar isso. Quando o Estado é pobre, mandando para um Estado rico, o Estado pobre fica com mais vantagem. Então, olha a transação, Brasília-São Paulo, quem ficou com mais? Brasília. Agora, quando o Estado é um Estado... Vocês estão me vendo? Tudo bem aí, gente? Tá, Sim, professor. professor. Só parei de compartilhar a tela, né? Pronto, voltou a energia aqui em casa. Pronto. Então vamos lá. Até me perdi onde eu estava. Até ligar o computador aqui, eu me reencontro. Então, olha só, gente, voltando aqui o que eu estava falando, né? Quando é um Estado rico com um Estado rico, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui em Brasília. Agora, quando é um Estado rico mandando para um Estado pobre, o Estado pobre vai ter mais vantagem, tá certo? Então, a ideia ao fazer essa classificação, né, ao fazer essa tabela interestadual, era isso. Era tentar mandar mais dinheiro para quem tem menos dinheiro, tá certo? O Estado mais pobre vai ter vantagens perante o Estado mais rico, tá bom? Ficou claro isso, gente? Agora, me dá um segundo. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou compartilhar minha internet aqui com
o meu tablet e compartilhar minha tela com vocês. A gente já está terminando, tá, pessoal? Só falta mais eu falar mais uma coisa. Pronto, já foi. Agora deixa eu pensar agora como que eu faço para... Ai, que saco, velho. Também que eu acho que tá indo, gente. Vou dar um segundo.